Sabe aquele velho ditado, política, religião e futebol não se discutem? Pois eu acho que eu estou finalmente começando a compreender a sabedoria por trás desse dito popular. E nesse vídeo eu vou compartilhar aqui com você a minha visão pessoal de por que eu acho que nós chegamos hoje, em meados de 2020, em um ambiente tão tóxico, tão polarizado, tão radicalizado, onde pessoas, amigos de infância brigam por questões políticas, famílias se separam, entes de família se separam por causa de diferenças ideológicas. Na minha infância isso não existia, na minha adolescência também não. Isso é um fenômeno recente e não é exclusivo do Brasil. Fosse assim, nós não estaríamos observando exatamente esse mesmo fenômeno em todas as partes do mundo. E por que isso acontece? Bom, antes só algumas premissas importantes aqui. Eu não vou revelar a minha posição ideológica ou política e eu tenho os meus motivos, até esclarecendo quais são esses motivos. Primeiro, que como o ambiente está tão tóxico, se eu revelo alguma posição política minha, o que eu faço dentro de grupos privados, onde a gente discute de uma maneira construtiva e amistosa, pessoas que pensam diferente, mas publicamente eu não revelo, porque se eu faço isso dentro de um ambiente tão tóxico, eu acabo não conseguindo atingir mais metade da população, porque hoje, digamos, metade está para um lado, metade está para o outro. Não é assim, na verdade, acho que um terço está para um lado, um terço está para o outro, um terço está meio que no meio. Mas mesmo assim, pessoas que às vezes me admiram e de repente se descobrirem que eu tenho uma opinião diferente da delas, já me colocam em uma caixa e acabam, tudo aquilo que eu falava que antes fazia sentido para elas, acaba de repente tendo um outro efeito, acaba não tendo mais peso para ela. Então é por isso que eu acabo não revelando, tá, as minhas opiniões político-partidárias, ideológicas, enfim. Mas o foco aqui não sou eu, é por que a gente chegou nesse ambiente. A segunda premissa, eu não sou cientista político, não sou sociólogo, eu estou falando aqui do ponto de vista de um mero observador de um fenômeno que vem ocorrendo já há muitos anos e compartilhar aqui o que eu pessoalmente penso, tá? Então não tem nenhum argumento de autoridade aqui, é só compartilhar para ver se faz sentido para você. Eu separei aqui 3 causas principais de a gente estar vivendo esse ambiente tão tóxico e polarizado de hoje. O primeiro deles é relacionado à nossa psicologia mesmo, a nossa imaturidade emocional para saber conviver com opiniões diferentes. E isso eu te mostro com uma simples pergunta. Seria capaz você de conservar o mesmo respeito, carinho e amizade que você sempre teve por mim, em sendo meu amigo de infância ou alguém da minha família, conservar esse mesmo carinho, apreço pela minha pessoa, se de repente você descobrisse que eu tenho uma opinião política ou ideológica totalmente diferente, antagônica à sua? Muito difícil. Então, em nós, seres humanos em geral, e especialmente nessa época de tanta conexão virtual, de tanta exposição, onde as pessoas sabem exatamente o que umas pensam das outras, enfim, por causa das redes sociais, é fácil você perceber que a gente não tem essa maturidade emocional em saber conviver bem com as nossas diferenças. A gente acaba isolando as pessoas que pensam diferente ao invés de tentar aprender com elas, acaba colocando elas numa caixa, acaba muitas vezes antagonizando essas pessoas de uma maneira irracional e a gente acaba se cercando de pessoas que pensam só como a gente. E isso acontece o quê? Você acaba reafirmando as suas próprias crenças, fortalecendo isso que você já acredita e acaba não sendo exposto a visões diferentes e acaba não fazendo uma pergunta que é tão básica, mas tão difícil de se fazer hoje, que é: e se eu estiver errado? Pensa uma coisa que você acredita firmemente aí, lado político, lado ideológico. Você é capaz de se perguntar isso? Deixa eu olhar o ponto de vista da outra pessoa. Deixa eu ver como que a outra pessoa entende a solução para esse problema. Porque imagino que, tirando os radicais, as pessoas extremistas, todos nós queremos um mundo melhor, queremos uma vida melhor, queremos solucionar os problemas que afligem a sociedade, mas os caminhos para se chegar lá são diferentes, aí existem as diversas correntes. Então, nós partimos de um princípio comum de querer melhorar o mundo que existe hoje.
mas temos opiniões diferentes sobre o melhor caminho de se chegar lá. Ok. Você é capaz de parar por um instante, se despir das suas crenças e tentar analisar imparcialmente o porquê do outro pensar como ele pensa, ainda que diferente daquilo que eu penso? Esse é o primeiro ponto, então, essa imaturidade emocional. Nós não conseguimos, a partir do momento que a gente começa a entrar em uma discussão, o cérebro primitivo, o cérebro instintivo, emocional, assume o controle e nós perdemos a razão. Nós ficamos pensando com o fígado em vez de pensar com o cérebro, com as emoções. E aí descamba para brigas, para discussões desnecessárias, brigas em grupos de WhatsApp da família e tudo aquilo que a gente tem visto hoje. Então, primeiro ponto, nós estamos caminhando para uma maturidade emocional e isso passa por uma adolescência, entre aspas, como eu vi o Dr. Ítalo Marcilli falando esses dias numa entrevista, que é como se fosse um adolescente mesmo. Então, quando ele é criança, ele não tem consciência das coisas, daí pela adolescência ele passa por aquela fase de rebeldia, de uma série de coisas que mexem muito com o emocional, mas depois com a fase adulta ele acaba amadurecendo e as coisas que acabam fazendo mais sentido para ele. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o próprio amadurecimento da democracia e da conscientização política e ideológica. Se me perguntassem quando eu estava na faculdade, eu sou de esquerda ou sou de direita? Eu sou progressista ou sou conservador? Eu não saberia dizer isso. Eu confesso aqui com todas as letras e imagino que você também não. Assim, se você se identifica mais com a ideologia de esquerda ou com a ideologia de direita, porque era uma coisa que a gente não tinha essa conscientização política. E é muito bom que, por um lado, a gente esteja adquirindo-a, mas, por outro lado, ela gera todo esse efeito colateral, que é essa toxicidade entre as relações, estresse, ansiedade, uma briga de torcida, um fla-flu, uma coisa que realmente eu acredito já ter superado, assim, porque tanto que eu não me meto mais nessas discussões e procuro observar os dois lados, sempre com um distanciamento emocional, principalmente. Então, isso de certa maneira é bom, porque uma democracia forte, uma democracia mais madura, como existe, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, é bem definido o lado dos republicanos e o lado dos democratas. Então, existem as pautas que são tipicamente republicanas e conservadoras, e existem as pautas que são tipicamente democratas e progressistas. Isso vai se esclarecendo, vai tornando mais claro com o passar do tempo. Não quer dizer, obviamente, que se você se considera um conservador, você deva concordar com tudo que os conservadores concordam, todas as pautas e nenhuma das pautas progressistas e vice-versa. Tem pessoas que, olha, eu me identifico mais com o lado progressista, mas eu quero mais liberdade econômica, liberdade para o indivíduo e assim por diante. Então não adianta também a gente se simplificar e nos resumirmos a uma caixinha, assim, eu sou conservador, eu sou progressista. Quando você tem isso muito bem definido, aí fica fácil. Não, eu sou progressista e eu aqui apoio todas as pautas progressistas ou eu apoio todas as pautas conservadoras. Mas existe também, você não é como uma caixa de bombom. Eu vi uma vez um vídeo bem antigo de um cara falando sobre caixa de bombom. E o exemplo é muito bom, a metáfora. Ele pegou uma caixa de bombom da Lacta, por exemplo, e pegou uma da Nestlé. Então vamos supor que eu pego, agora eu não vou lembrar direito os chocolates de cada um, mas eu pego o Charge ali daquela, acho que é da Nestlé. Eu gosto do Charge, gosto desse, gosto daquele. Ah, então se você gosta do Charge, automaticamente você gosta de todos os bombons da Nestlé, no caso, e você não gosta de bombom da Lacta. É o tipo de pensamento que a gente tem reducionista. Ou se você gosta de um bombom da Lacta, não, então se eu gosto desse, então absolutamente eu excluo todos esses e fico só com os bombons aqui, metaforicamente a Lacta sendo progressista, por exemplo, a Nestlé conservadora. Então, e não é verdade, né? Você pode pegar, selecionar, olha, eu quero esses bombons dessa caixa aqui e quero esses bombons e a composição desses bombons forma a minha identidade ideológica e política. E normalmente você vai ser predominantemente um lado, imagino eu. Você vai preferir assim, olha, se você pudesse escolher 10 bombons dessas duas caixas, você acabaria, dificilmente você vai pegar 5 e 5, você vai acabar tendendo a pegar mais de uma caixa, independentemente de qual ela seja. E mesmo a pessoa que pega 5 e 5, uma pessoa que é, digamos, bem centro,
Ainda assim, não tem escapatória em 2020, porque daí ela cai no grupo dos isentões. A pessoa que não tem opinião, a pessoa que vai conforme a maré, a pessoa que vai conforme lhe convém. Então, realmente, hoje, para você se expor publicamente assim, não existe escapatória para você não ser atacado. Se você é de direita, ser atacado pela esquerda, se você é de esquerda, ser atacado pela direita, e se você é meio que no meio e aceita os dois assim, você é isentão e não se posiciona nessa guerra, entre aspas, ideológica, cultural. Então, o segundo ponto tem a ver com essa questão do amadurecimento da democracia e dessa tomada de conscientização. Hoje, por exemplo, eu sei exatamente qual é o meu viés ideológico e o meu viés político, mas eu nunca tive consciência disso. Então, um fenômeno positivo foi essa tomada de consciência, ainda que traga todo esse efeito colateral de destruição de relações e uma série de coisas. E, por fim, o terceiro ponto que eu acredito também que foi fundamental assim nessa polarização que a gente vive hoje é o papel das mídias sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, todas essas, elas têm um objetivo, é fazer com que você passe o maior tempo possível vendo elas. Tem toda a parte bonita, a parte que fica ali em missão, valores da empresa, visão e tal, mas de uma maneira crua assim, eles querem a sua atenção, eles querem dominar a sua atenção. E como é que eles fazem isso? Através de algoritmos. O que são algoritmos? Vamos supor que eu goste de... Eu assisti a um vídeo sobre algum tema específico de uma pessoa, de um influenciador que seja conservador. Então, Jordan Peterson, por exemplo. Eu assisti e gostei. Daí, o Facebook, YouTube e tal, eles entendem que eu gosto de conteúdo como o do Jordan Peterson. Então, o que eles fazem? Eles começam a me sugerir conteúdos que giram em torno dessas ideias. Assim como se você pegar um outro pensamento, se você de repente da Kamala Harris, que é progressista, a candidata à vice-presidência dos Estados Unidos hoje, ele vai te cercar de conteúdos que têm essa tendência progressista. Então, você acaba, quando você está zapeando o teu YouTube, o teu Facebook, o teu Instagram, o que vai aparecer para você são coisas do seu interesse, entre aspas, mas você acaba se fechando dentro de uma bolha, porque daí o que começa a aparecer são só coisas que reafirmam aquilo que você já acredita. E uma visão, principalmente, esse é o grande problema, que está o cerne da questão, na minha opinião, que é a demonização do outro lado. Então, quem não pensa como eu é fascista, deve ser eliminado, ou quem não pensa como eu é comunista, deve ser eliminado, não merece diálogo, e esse extremismo, essa radicalização que acaba perturbando e impedindo que a gente avance de uma maneira mais madura em relação à sabedoria, ao equilíbrio das coisas. Aristóteles, através da sua dialética, já falava que a gente evolui através do confronto de ideias opostas. E para que haja essa evolução, a gente precisa colocar em confronto essas ideias opostas, mas de uma maneira amistosa, de uma maneira construtiva. E o que querem muitas vezes é calar a ideia oposta, para que só predomine uma visão. E isso é muito nocivo, porque é necessário que haja uma esquerda e uma direita, um sistema de contrapesos. Uma outra teoria interessante também, que eu ouvi numa palestra do Haroldo Dutra Dias, é a teoria do pêndulo, que seria mais ou menos assim. Então, a sociedade foi muito para não usar os exemplos atuais, então vamos supor, na Idade Média, a igreja, na época medieval, a igreja cometeu vários excessos e foi para um lado ultra espiritualista, vendendo as indulgências lá, terrenos no céu, uma série de coisas, queimando pessoas como bruxos e tudo mais. Então foi muito para aquele lado. Daí veio o iluminismo, que era a negação total de Deus. Então o pêndulo estava muito para cá e ele fez um movimento que foi completamente para o outro lado. E aí, conforme o passar do tempo, as coisas vão se equilibrando e esse pêndulo vai fazendo assim até que ele descanse em um ponto de equilíbrio. Assim pode ser visto como, por exemplo, a sociedade machista, de repente veio um feminismo exagerado para contrabalancear radicalmente a essa força, e daí há excessos de ambos os lados até que a gente encontre um ponto de equilíbrio no meio. Mesma coisa sobre progressismo, conservadorismo. A sociedade, a humanidade, ela evolui em ciclos. Então, o que nós estamos vendo agora é a geração, o início de um novo ciclo para a humanidade,
uma transição que nós estamos vendo, e muito tem a ver com esse papel dos algoritmos nas mídias sociais, porque você passa muito tempo nas mídias sociais e você passa muito tempo consumindo apenas uma parte da visão, que é aquela visão com a qual você se identifica. Você acaba, se eu pegar aqui, vamos supor, um progressista e ver o feed dele, de pessoas que ele segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, os vídeos sugeridos no YouTube, vão ser todos da mesma corrente. Se eu pegar um vídeo de uma pessoa conservadora, mesma coisa. E o que seria válido seria primeiro as duas pessoas terem essa predisposição para enxergar o outro lado. Então, e vamos supor, trocar esses feeds. Deixa eu entender a visão do outro lado, para que eu possa ampliar o meu conhecimento em vez de ficar simplesmente fechado naquela visão, reforçando as minhas crenças. E isso não significa dizer que nós não devamos ter nossas convicções sobre aborto, cotas raciais, diversidade, inclusão, ideologia de gênero, uma série de coisas, mas que você esteja disposto sempre a aprender com pessoas inteligentes que pensam diferente de você. Isso é uma coisa que eu carrego muito, assim, eu adoro aprender com pessoas inteligentes que têm uma visão completamente diferente da minha. Às vezes, por que eu gosto tanto disso? Porque nas duas hipóteses eu saio vencedor. Por quê? Se essa pessoa que pensa diferente de mim, após uma discussão saudável e construtiva, prova que eu estava errado e eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, admitir meus erros e mudar de opinião, ótimo, eu cresci, eu expandi a minha visão, eu pensava dessa maneira por uma ignorância, agora entendendo melhor, mais profundamente, tendo uma visão mais ampla sobre esse tema, eu mudo a minha opinião, ótimo, sem problema nenhum. Ou se essa pessoa, mesmo muito inteligente também, ainda acaba não convencendo e eu sou, entre aspas, atacado de argumentos novos, onde eu tenho que refletir para rebater esses argumentos e reforçar minhas crenças, e no final eu acabo não sendo convencido, ou convencendo outra pessoa, ou não sendo convencido, eu fortaleci as minhas crenças de uma maneira saudável, porque ela foi submetida a um crivo mais profundo como é que eu posso dizer? De antagonismo. Então, se tem aqueles mesmos debates sobre, sei lá, aborto, uma série de coisas, se você fica sempre em cima deles, você acaba não evoluindo. E quando você enfrenta pessoas que enfrenta entre aspas, né, porque a gente está nesse ambiente tão bélico, mas ainda há espaço para diálogos construtivos, apesar dessa nossa imaturidade emocional que eu falei no início, há pessoas que não vale a pena você discutir. Tem uma frase, eu vi pelo Ricardo Amorim, mas acho que não é dele, mas é assim: antes de iniciar qualquer discussão, pergunte ao seu interlocutor, existe algo que eu possa lhe falar que vai fazer com que você mude a sua opinião? Se a resposta for não, adianta você gastar tempo com essa pessoa? Com uma pessoa que já está com a sua opinião consolidada e não está disposta a rever seus conceitos? Não, aí você vai só inflamar um debate desnecessário e gerar todo esse efeito colateral negativo aí, como o pessoal brinca, poxa, o pessoal briga no Zap, quero ver quando forem se encontrar no Natal. E o pior é que eram, às vezes, pessoas que se davam super bem, pessoas que se admiram, pessoas que sempre tiveram uma amizade bonita, pessoas que se gostam da família, um primo, um tio, um avô. De repente, por causa de uma diferença de pensamento sobre algum assunto ou sobre essa visão, acabam não se falando mais, Então, você vê, poxa, será que o vínculo pai e filha, pai e filho, irmão e irmã, marido e mulher, você acha que uma opinião deveria ser mais forte do que o vínculo de amor que une um pai e um filho, por exemplo? Ou um filho e um pai, um filho que se revolta com o pai porque ele pensa diferente, enfim. Então, basicamente, eu vejo que a gente chegou nesse ambiente que é como se fosse um expurgo, uma quimioterapia, de certa maneira, uma coisa ruim que faz com que a gente, entre aspas, sofra com toda essa discussão, com todo esse ambiente tóxico, com todo esse ambiente de ódio, mas que vai fazer com que a gente amadureça como humanidade, porque, como eu falei, isso aqui é um fenômeno, não é exclusivo do Brasil. Se você for ver nos Estados Unidos, está super polarizado, na França, na Argentina, na Austrália, aonde você quer que vá, porque, e aí reforça a minha crença sobre o papel das mídias sociais nisso, porque é algo global, o Facebook está no mundo inteiro, por exemplo, então ele acaba fazendo com que as pessoas tenham essa visão
e acabam não sendo expostas ao outro lado do argumento. E pior que quando a gente é exposto e a gente vê que nossos argumentos eram fracos, isso dói na gente. Então por isso que as pessoas acabam, às vezes, se negando, enfim. Mas aquela velha frase, política, religião e futebol não se discutem, ela carrega uma grande sabedoria, porque realmente, se não se discute, isso há um porquê, porque mexe com crenças muito profundas nossas. O futebol é mais uma paixão rasa ali, entre aspas, porque tem pessoas que são meio fanáticas, mas eu digo assim, religião e política / ideologia, a forma como você enxerga o mundo, são coisas muito profundas da nossa identidade. Então, quando você discute esse tipo, você mexe no cerne mais íntimo da pessoa, da identidade dessa pessoa. Então, por isso que é aconselhável você nunca discutir, com exceção, e aí eu faria um adendo a essa frase, política, futebol e religião não se discutem, dependendo do ambiente da pessoa e do contexto, porque eu acho muito saudável a gente discutir essas coisas desde que seja preparado um ambiente amistoso e construtivo, que ambos os lados estejam dispostos a ouvir e aprender com o outro para crescer juntos. Aí sim, dada essas premissas, e aí que eu falo, quando eu converso em grupos privados sobre certos temas, tem todas essas premissas ali colocadas. Então, aí sim, é uma discussão riquíssima que a gente acaba crescendo muito. E também uma forma de você evoluir emocionalmente é você conseguir conviver com as diferenças de opinião. Então, você ter admiração, carinho por uma pessoa que tem uma visão totalmente completa, totalmente diferente daquela que você tem, e ainda assim você conseguir manter esse afeto, como aquela pergunta que eu fiz no meio do vídeo. Fica então essa reflexão, espero que com ela você possa rever um pouco também seus conceitos sobre as suas relações, sobre a sua maturidade emocional para saber conviver com essa diferença, a sua conscientização política e ideológica, o radicalismo, como eu falei, eu reforço aqui, eu acho que o único mal disso tudo é o radicalismo tanto de um lado quanto do outro, que gera violência, que gera coisas bem mais graves. Então, eu acho que esse radicalismo, ele atrapalha esse diálogo saudável para a gente crescer junto, mas há pessoas que pensam que, olha, poxa, se existe um radical do outro lado, a única forma de eu combater é com uma força igual e oposta da mesma direção. Então, o radicalismo, para muitos, ele é necessário para contrabalancear um radicalismo do lado oposto. Então, é uma discussão complexa, mas nós aqui, enfim, você que me acompanha, eu peço que através desse vídeo você reflita, veja o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que você concorda comigo, o que você não concorda, coloque aqui nos comentários, mas que esse vídeo possa ajudar você a crescer, permaneça com as suas convicções, com as suas crenças, que você possa fortalecer elas de uma maneira inteligente, lutar por essas crenças, pelas coisas que você acredita que é algo bonito também, mas que você esteja sempre disposto a fazer isso de uma maneira saudável, construtiva e inteligente, sempre aberto a mudar de opinião, a rever suas crenças, a ouvir o outro lado e a ter essa questão de você de ter essa compreensão com os outros que pensam diferente de você, para que a gente possa evoluir, mas não através de uma destruição, toxicidade e ódio, através de um respeito, de uma fraternidade, e a gente possa evoluir juntos, tá bom? Fica então esse recado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe e deixe o seu like aí. Se você gosta de material de desenvolvimento pessoal, convido você a me seguir no Instagram, a se inscrever no meu canal no YouTube. E também, para finalizar, eu estou organizando um evento muito bacana, que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas tem tudo a ver com isso que a gente falou, que é nesse mundo de tantas transformações, inovações disruptivas, como a gente deve se preparar, quais habilidades a gente deve adquirir para que a gente possa sobreviver, ou melhor dizendo, crescer nessa nova década, nessa nova era que está nascendo aí, e como as empresas e as pessoas devem se preparar para todas essas mudanças rápidas que estão chegando e que estão acontecendo no mundo de hoje, tá bom? É o Simpósio Millennium, eu vou deixar o link aqui da inscrição, é totalmente online e totalmente gratuita, tem vários nomes legais já confirmados, nomes de peso, e eu tenho certeza que vai agregar muito, vai levar um conhecimento de muito valor a você. Então,
Vou deixar aqui o link para inscrição gratuita, fique à vontade para compartilhar, para fazer esse evento chegar a mais pessoas, e deixo aqui o meu agradecimento por você ter ficado comigo nesse vídeo até agora, tá bom? Se quiser saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima!